Galerinha, hoje nós vamos falar sobre andar na chuva, né? Andar na chuva é algo que bota medo em muita gente. E muita gente acha que é bom na chuva porque tem um pleno domínio do carro. Mas será que isso é suficiente para você ser bom na chuva? O que precisa para ser bom na chuva? Hoje nós vamos falar bastante sobre isso aqui, tá? A primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: você não controla o calendário e a previsão do tempo. Você não controla. Você pode até não ir no evento. Se você participa de corrida, você tem que ir para marcar pontos para o campeonato. Se você participa de track day, você pode até não ir. Você tem que deixar para se inscrever no dia. Alguns track days, já esquecendo de abrir minha Coca-Cola, alguns track days lotam com antecedência, tá ok? E você não vai conseguir se inscrever no dia. Você vai perder. Ou você tem que se inscrever e correr o risco de, se chover, você tem que andar na chuva. Você não controla isso. Então, quanto mais cedo você aprender a andar na chuva, mais você vai poder aproveitar os eventos. E se você estiver num campeonato, vai fazer o quê? E se chover em todas as etapas? Você vai ter que correr todas as etapas na chuva, tá ok? Então, vamos explicar sobre como é que faz para ganhar tempo na chuva. Primeira coisa, se você quer ganhar tempo na chuva, não vá para o autódromo. Isso não é possível. Ninguém consegue ganhar tempo na chuva e nem no seco. O que acontece, galera? O carro, ele tem, dependendo de uma série de fatores, pneu, suspensão, blá, 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 uma série de fatores, peso, blá, blá, ele tem um tanto de velocidade que ele consegue carregar nas curvas, tá ok? Então você consegue, vamos criar uma hipótese aqui, tem lá uma determinada curva com um determinado carro, que no seco você consegue carregar 80 km por hora. O que isso quer dizer? Que você consegue passar por aquela curva com uma mínima velocidade de 80 km por hora. Ela reduz na entrada, aumenta na saída e tem uma mínima de 80 km por hora. Legal. Se a gente pegar o Ayrton Senna, tirar ele lá do túmulo, botar ele para guiar o carro, ele vai andar 79,9999. Se você pegar qualquer piloto, escolhe aí quem é o melhor piloto do mundo, da toda a história, Juan Manuel Fangio, não interessa. Esses caras não conseguem superar as leis da física. O cara pode ser o melhor cara do mundo, que o que ele faz de diferente de mim, que não sou o melhor do mundo? Ele perde menos tempo. Isso é um conceito mega importante para a chuva e para o seco, tá, galera? Não é possível ganhar tempo, é impossível. O que você faz é perder menos tempo. Menos tempo em relação a quê? Em relação à capacidade ideal do carro naquele momento, naquele dia, naquela curva, para aquele carro, ok? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos concentrar para perder o menor tempo possível e hoje eu vou ensinar aqui detalhe por detalhe como que se faz isso. Então, no automobilismo, é importante vocês entenderem esse conceito, tá? No automobilismo, ganha mais quem perde menos. Isso é um fato. Especialmente, vamos lá, vamos correr uma corrida como a que eu corro lá da Open Paulista, que são 15 voltas. Se a cada volta eu perder 1 segundo em relação ao tempo ideal e o meu concorrente perder 2, eu fui ruim? Fui. Eu perdi 1 segundo em relação ao tempo ideal que a física permitia, mas o meu concorrente perdeu 2. Então ganhou mais quem perdeu menos, tá ok? Agora, se chega lá um cara melhor do que eu, mais preparado do que eu, e ele perder meio segundo por volta, cara, em 15 voltas ele vai abrir 7 segundos e meio de mim. É uma distância, hein? É uma distância grande. E por quê? Porque ele perdeu menos em relação àquela volta ideal. Legal. Só que, o que acontece? No seco, galera, a aderência, ela é mais ou menos estável. Ela depende de menos fatores. No molhado, a aderência é instável. Ela depende de vários fatores que variam, inclusive, durante a corrida, tá ok? Por isso, eu vou dar uma pincelada com vocês nos tipos de chuva que existem e o que elas provocam e como que a gente pode se comportar em cada uma delas, tá ok? A primeira que eu vou falar, o primeiro tipo de pista molhada, é a pista que está chuviscando, mas não está molhando. Você quer ver um lugar que acontece muito isso? Em São Paulo, Interlagos. Em Interlagos cai aquela garoa fina, a pista está quente, não é porque o ambiente está quente. De tantos carros passarem, esfregando os pneus na pista, a pista está quente. Calma aí. A pista está quente, aquela garoa cai, os carros continuam passando, é o famoso chove, mas não molha, tá ok? O que isso acontece? Isso influencia no seu tempo de volta? Sim.
Não adianta o cara dizer, não, isso não me influencia em nada. Influencia. Você vê os pingos caindo no seu vidro, para-brisa, você vê os pingos caindo, você vai se influenciar por aquilo. Você não tem como parar o carro, descer do carro, colocar a mão no asfalto, perceber se o asfalto molhou, se não molhou. Ah, Sandro, eu vejo pela cor. Dá para ver pela cor. Mas, por exemplo, se a chuva esfriar bastante o asfalto, vai cair o atrito do asfalto. Então, ou seja, essa chuva vai influenciar você, ó, aqui, na cachola, na cabeça, no seu nível de confiança. Isso acontece bastante. O segundo tipo de chuva é a chuva fraca. Essa é a segunda pior. Só tem uma outra que é pior do que essa. O que a chuva fraca faz, galera? O asfalto é uma superfície bastante porosa. Ela tem vários poros, tá ok? Esses poros armazenam todo tipo de sujeira, terra, poeira, até óleo. Esses poros armazenam todo tipo de sujeira. Se você pegar o asfalto e olhar bem de perto assim, você vai ver que ele é um monte de buraquinhos e tal. Ele não é uma superfície lisa igual um azulejo, tá legal? Então, esses poros estão ali, o pneu não toca neles. O pneu toca só, ó, finge que isso aqui, ó, a parte superior do asfalto, o pneu toca só nessa parte, vamos dizer, onde não está essa sujeira. O pneu só limpa essa parte. Então isso daí, ó, não fede nem cheira para a aderência do carro no seco, ok? Mas no molhado, o que ocorre? A chuva fraca, ela solta essa sujeira aumenta de volume porque a chuva entra nesses poros, expulsa a sujeira dali e aí essa sujeira passa a ficar na superfície do asfalto. Meu amigo, isso é um lubrificante, é como passar óleo ou graxa no asfalto, até porque muito dessa sujeira vai ser óleo. Esse tipo de chuva, que é a chuva fraca, é o pior tipo de todas. É a que vai te dar a pista com menor aderência. Menos aderência, inclusive, do que se a chuva estiver forte com limpador no máximo, ok? Agora nós vamos para a melhor chuva que tem, que é a chuva forte. Caramba, Sandro, você tá maluco? Não. A chuva forte é ótima. Sabe por quê? Porque a chuva forte, ela não solta essa sujeira só. Ela solta e lava essa sujeira. Ela leva essa sujeira embora para a drenagem da pista, tá ok? Ah, mas a pista não tiver boa drenagem. Calma, a gente vai falar de aquaplanagem também. Mas se a pista tiver uma boa drenagem, você não vai ter problema de aquaplanagem, que é o quê? Uma poça d'água que vai criar um filme entre o pneu, ou seja, uma lâmina de água entre o pneu e o asfalto, e tirando totalmente sua aderência. A gente vai falar nisso, tem que esperar um pouquinho. Mas ela vai limpar essa sujeira. Então ela vai te dar o melhor asfalto molhado que você pode ter, tá ok? Que é o asfalto molhado limpo, tá? Nessa chuva, a sua... antes de falar disso, é porque eu fiz uma ordem aqui que eu coloquei isso lá pra frente. Mas nessa chuva, o teu maior cuidado é com a aquaplanagem, tá ok? Mas antes disso eu vou falar do pior tipo de pista molhada. Pior. Eu tenho um amigo meu que foi quem me ensinou essa frase, o Frank Guerra, grande Frank Guerra, amigão meu, um abraço pra você, que nós corremos muitos anos juntos aqui no Campeonato Regional do Rio de Janeiro, disputamos aqui alguns campeonatos juntos, e aqui quando chovia e secava, parte ficava molhada, parte seca, parte mais molhada e parte mais seca, ele chamava de secos e molhados. Cara, isso é triste. Por que isso é triste? Porque você não consegue perceber qual é o nível de aderência que você tem em cada parte. Pensa, a gente cria uma memória, a gente mentaliza, a gente consegue criar, nós temos sensores dentro de nós naturais que percebem a força G que está aplicada no nosso corpo, que percebem o carro derrapando, o volante tendo que corrigir, tudo isso é percebido e armazenado aqui no nosso inconsciente, porque são movimentos inconscientes que a gente faz, tá? E aí, quando está seco, a gente aplica uma mesma quantidade de velocidade em cada curva. Quando está molhado, ok também. E quando está secos e molhados? Que você vem, aí escorrega, aí agarra. Um exemplo disso era na curva sul aqui no Rio de Janeiro, que era a curva no final da reta. Era a curva de maior velocidade do autódromo, a gente chegava no final da reta de golzinho a 190, 195 por hora, freava com 140 e fazia aquela curva, tá? Quando chovia, a drenagem da parte interna da pista, onde tinha grama, era deficiente. Então tinha um rio de água que passava por dentro da pista e ia da parte interna, da grama da parte interna da curva para a grama da parte externa. O que acontecia? Esse rio de água fazia uma aquaplanagem. Então pensa bem, a gente vinha com o carro pendurado, quem vê os marquinhas andando, os carros andam pendurados, a gente vinha com o carro pendurado, passava com a frente andava 1 metro para o lado.
quando passava nesse ria. Passava com a traseira andava 1 metro para o lado, compensava. Então o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que vir de uma tal maneira que a gente sabia, a frente vai sair, eu não vou corrigir, não vou fazer nada. Porque meio segundo depois a traseira vai sair e vai corrigir sozinha. Então a frente saía, a traseira saía, tudo compensava. Só que a gente tinha que ter em conta que tinha que ter 1 metro de pista para fora, 1,5 metro, porque nós íamos derrapar esse 1 metro, 1,5 metro, tá ok? Legal. Essa é os secos e molhados, tá?